Olá, bom dia! Chegando ao fim do mês de outubro, mês cor-de-rosa, mês em que alarmamos e muito, chamamos a atenção para o cuidado que as mulheres devem ter, prevenirem-se do silencioso câncer de mama. O nosso desejo é que cada mulher que nos ouve, você que nos ouve agora, tenha um domingo bem feliz, um domingo abençoado, um domingo cheio da graça do nosso Deus. E olha só, a expressão graça de Deus é extraordinária. Aquele que se sente recebedor dessa graça é feliz, é grato, é pleno. E é isso que queremos para você neste dia. Esses momentos a cada domingo compartilhando a palavra de Deus, o alimento dele, a palavra de Deus é o alimento dele para a sua alma, para o seu coração. É o que trazemos aqui, em grande parte. E é o que estudamos a cada domingo na nossa escola bíblica, através dos professores, que a gente diz que são sempre dedicados, empenhados em disseminar da melhor forma possível e ungidos por essa graça de Deus, pela sabedoria de Deus, disseminando os ensinamentos da Bíblia Sagrada. E agora, para começo da nossa conversa de hoje, vai um abraço e um especial carinho da nossa equipe para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à alegria desta manhã. Eu sou Albigeno Militão, direto dos estúdios da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. E está no ar o programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. Programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. Apresentação, Albigenor Militão. O programa Sintonia Bíblica é planejado, pensado para você. Desde os temas, os convidados, pensamos nas músicas, textos bíblicos e através de tudo isso, o nosso desejo é oferecer o melhor da palavra de Deus para a sua vida. E hoje temos uma novidade inesgotável. Vamos falar de Jesus. Sobre Jesus. Querida Isolda, é isso mesmo? Sim, é sobre o nome de Jesus. Bom dia. Bom dia, querido ouvinte. Olha que bom a Isolda aqui. A Isolda está trazendo esse simples, fantástico, extraordinário nome que permeia toda a Bíblia Sagrada. Jesus Cristo está desde o começo, Isolda? Sim, ele foi profetizado desde o Antigo Testamento. Uhum. E se você olhar quando Deus falou a Abraão e disse que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, ele estava falando de Cristo, daquele que viria pelo povo que Abraão geraria. Que coisa impressionante. Agora, quando a gente fala assim em o nome de Jesus, lá no comecinho, bem nos primeiros versículos da Bíblia, em Gênesis, está lá o momento extraordinário que Deus não quis assumir sozinho, porque todas as coisas Deus fazia e no final dizia, e viu Deus que era bom. Mas ele dizia, faça isso, faça aquilo, haja luz, crie-se as aves do céu, separa-se as terras das águas, enfim. Mas quando foi fazer o homem, ele usou o verbo de outra forma. Façamos. Isso significa que Jesus estava lá no comecinho mesmo? Naquele comecinho? Sim. Se você olhar no início, lá em Gênesis, bem no início de Gênesis, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Já era o Espírito. E quando diz, e disse Deus, haja luz, quem é o verbo, quem é a palavra? Já é Cristo. Né? E essa menção, a palavra a Cristo, está lá no início do livro de João, no Evangelho de João. Exatamente, é. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Que coisa, né? E o verbo era Jesus. E vamos dizer agora, o verbo é Deus, é Jesus. É Jesus. Olha, eu quero dizer para você que está nos ouvindo agora que nós, como produtores, como fazedores do Sintonia Bíblica aqui, direto pela Logos FM 91.3, direto dos estúdios da Primeira Igreja Batista, eu estou colocando isso de uma forma bem completa agora, para dizer que nós nos sentimos honrados, agraciados, porque em 2019 nós estamos tendo o privilégio de receber 6 vezes a professora Isolda. Professora Isolda
eu quero dizer, querida amiga, querida irmã, que a graça de Deus que nós falamos há pouco veio também através dos estudos trazidos aqui por você. Ah, sim, quando era no antigo molde do programa, né? Exatamente. Mas olha, é muito bom. E aqui a gente está trazendo Isolda hoje para falar sobre algo que ela leva também para a classe dela da Escola Bíblica. Isolda, vamos recordar um pouquinho? A sua classe na Escola Bíblica aqui da nossa igreja, qual é? Fundamentos da Fé. Como é que é essa classe lá? É a classe para quem é principiante ou para quem, embora não seja principiante, quer iniciar o estudo da Bíblia. Porque a gente olha assim, muito mastigadinho, então a gente dá um bom embasamento. Mas esse estudo de hoje, na verdade, ele não foi feito na classe, ele foi feito no meu PG. Ah, então o seu PG é o pequeno grupo. É. Olha aí, minha gente, você que está aí em casa dizendo assim, puxa, eu gostaria tanto de ir à primeira igreja, que tal vir aqui e se juntar a um pequeno grupo, né? E então esse pequeno grupo, seu PG, ele foi, você já ministrou no seu grupo esse aí? Ou vai ainda? Já. Mas é assunto que dá pra gente fazer na classe de fundamentos também. Com certeza. Não foi recentemente, já faz algum tempo, mas isso aqui foi feito no nosso PG. Mas então, a gente está trazendo hoje a professora Isolda, que veio já durante o ano de 2019, o segundo programa de 2019 foi com ela, depois ela retornou em agosto e retomou agora em setembro, julho foi agosto, retomou em setembro, e ainda teremos mais um programa além do de hoje, viu? Eu quero assim aproveitar o máximo possível da sua competência, do seu carinho e da sua forma tão precisa de aprofundar as coisas que a Bíblia nos ensina. Então daqui a pouco a gente volta com a professora Isolda, professora da Escola Bíblica da nossa igreja e também sempre a nossa convidada ilustre aqui do Sintonia Bíblica. Vamos abraçar agora algumas pessoas bem especiais que têm nos enviado mensagens aqui para o nosso programa. Antes, anote por favor o nosso número de WhatsApp, 99962-0075, 99962-0075. Você pode enviar sua mensagem de texto ou a sua mensagem de voz. Enviando a mensagem de voz, nós podemos veicular, podemos transmitir aqui no nosso programa e você também ser agraciado em ouvir a sua voz direto do Sintonia Bíblica. O pastor Léo Cristóvão é quem recebe cada mensagem enviada por esse número de WhatsApp. Mas agora eu quero mandar um especial abraço. Vou começar por uma pessoa que está representando o nosso mês de outubro. Outubro Rosa. Um beijo, um abraço para Rosa, lá da Maraponga. Lázaro Parangaba. Andréa Novo Maranguape, Anísia Maracanaú, Regina Vila União, olha que maravilha. Nós temos aqui a nossa cadeira cativa, eu não posso deixar de mandar esse abraço para ela, Iramar. Todo domingo a gente tem a Risoleida de Monte Castelo, ela está sempre ligada no nosso programa e a gente fica muito feliz com ela. A Risoleida, ela é prima de uma pessoa, de um casal, de não sei qual dos dois ela é, mas muito querido, de um casal que também ouve o nosso programa todos os domingos, que é França e Síria. França é o nome dele, Síria é o nome dela. Curiosamente, 2 países juntos no mesmo lar. Então, Risoleida, prima de França e Síria, um beijo para você. Um grande abraço para você, Bernadette, lá do Conjunto Zé Walter, Aurilene aí no Carlito Pamplona, Tita, minha querida Tita, um beijo para você e mando também um abraço, um carinho bem especial para o nosso querido pastor Sandro, da Igreja Comunidade dos Verdadeiros Adoradores. Para você, pastor Sandro, para o nosso querido irmão Gedel Soares, que está hoje participando no Ministério da Família da Igreja Seva. Silvia da Parangaba, Francisco do Vila Peri. Um grande abraço, nosso carinho especial para todos vocês. E você que está chegando hoje pela primeira vez aqui na 91.3, sinta-se acolhido, sinta-se recebido e nós vamos brindar agora um cafezinho quente para você. Se você estiver tomando de verdade um café agora aí, faça de conta que nós estamos compartilhando o cafezinho da hospitalidade. Isolda, então sintam-se abraçados e queridos. Vamos agora ao nosso versículo bíblico para a semana. Olha só, facílimo de aprender, ficar gravado na memória. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos repetir? Jesus Cristo
é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso está no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Uma família para você e sua família. Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Albigenor Militão. Querida Isolda, que bom você aqui, mais uma vez, eu não me canso de dizer isso. Quem é Jesus, Isolda? Diz pra gente. Vai que alguém não sabe, né? No final desse programa, eu acho que vai ter uma boa ideia de quem é Jesus, né? Porque aqui nós vamos falar sobre o poder que há nesse nome, sobre a pessoa que há, que porta esse nome, que absolutamente não há nada mais poderoso do que o nome de Jesus. Jesus Cristo, ele não foi apenas mais um menino que nasceu. Ah, não. A Bíblia fala bem enfaticamente que foi bem diferente, né? E por falar no menino, você falou aí, a profecia sobre o nascimento de Jesus, já, olha, 800 anos antes dele nascer, o profeta Isaías já tinha profetizado. 800 anos? 800 anos. Está lá em Isaías 9:6. Bom, eu acho que eu vou Você ler. pode ler? Eu gosto de me sentir muito aluno na sua classe da escola bíblica. Eu gosto quando você lê. Então lá vamos lá. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Você vê que um dos nomes aqui é Deus Poderoso. Deus Poderoso. Ele é Deus, não é? Pai Eterno, né? Então, tudo isso aí são atributos de Deus, né? Mas a gente vai vendo aos pouquinhos. Quando você diz Deus Poderoso, Jesus é o próprio Deus, Jesus é o próprio Deus. É o próprio Deus. Um dos programas aqui, eu lembro que você citou e reforçou aquela expressão que eu nem tinha me tocado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai. Ninguém vem, quer dizer que ele e o Pai são um. São um, né? Somos um. Ok, muito bem. Então, já tinha sido profetizado no Antigo Testamento que esses nomes, né? Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Agora, se você ouve uma pessoa orando, como é que as orações sempre são feitas? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E muita gente nem sabe por que a gente ora em nome de Jesus, né? Pensa que é apenas uma fórmula que deve ser acrescentada, senão a oração não vai ser respondida. Não. A oração deve ser feita em nome de Jesus, porque ele mesmo pediu. Você pode ler em João 14, os versículos 13 e 14? E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, ou seja, em mim, né? O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Isso é a promessa de Cristo. Mas o que é pedir no nome de Jesus? Isso aí não quer dizer, Albi, que você pode pedir qualquer coisa que você quiser e aí Deus vai lhe dar. Quer dizer que você deve pedir em consonância ou em conformidade com a vontade de Jesus. Com a mente de Jesus. Porque você não vai, eu quero um carrão para fazer inveja ao meu vizinho. Esse tipo de coisa Deus não vai atender, claro. Deus já ouve o pedido como soberba, né? Exatamente. Então, isso, quando você diz em nome de Jesus, é como se Jesus estivesse pedindo. Como se fosse Jesus fazendo esse pedido. Eu lembro, faz muitos anos, e a gente, talvez eu e você fôssemos até bem adolescentes, quando eu assisti uma telenovela chamada 10 Vidas, que era a história de Tiradentes. Sim. E eu lembro que os soldados, quando eles ficavam procurando os abolicionistas, os inconfidentes, né? Eles iam nas casas e batiam e gritavam bem forte: abre esta porta em nome do Visconde de Barbacena. Tá. Então o Visconde era o grande todo-poderoso de lá. Então as pessoas sabiam. Então quando você diz assim, em nome de Jesus, eu peço que você faça isso. Significa pedir em conformidade com a mente e a vontade de Jesus. Ou seja,
Significa pedir apenas coisas que vão glorificar a Deus, abençoar o próximo e vão nos beneficiar espiritualmente. Não pode ser nada assim aleatório, em vão, não. E por falar em aleatório e vão, o que é que tem lá em Tiago 4,3? Você pode ler? Eita, eu estava me antecipando, eu sou um bom aluno, viu? Quando vocês pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem em seus prazeres. Tiago estava escrevendo para pessoas que eram crentes. Né? Pessoas que não estavam conseguindo aquilo que estavam pedindo, porque eram motivos egoístas. Né? Ah, ok. Agora, esse nome não apenas tinha sido profetizado no Antigo Testamento, não apenas as orações devem ser feitas nele, mas os demônios devem ser expulsos no nome de Jesus. Que poder tem esse nome, né? Olha, engraçado que quando Cristo mandou 72 discípulos, está registrado lá em Lucas 10:17, os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Coloca o rabinho entre as pernas mesmo, né? Que coisa, né? E tem um texto um pouquinho maior que você poderia ler em Atos 16, de 16 a 18, que fala de uma escrava que tinha um espírito de adivinhação. Você sabe que Deus abomina, né? A adivinhação, esse negócio de adivinhar as coisas, não só a adivinhação, mas também consulta de horóscopo, tudo isso não é de Deus. São coisas que não... Não é de Deus, com certeza. Okay. Então, esse texto mostra um pouquinho do que aconteceu com essa escrava que dava dinheiro para os senhores dela porque ela tinha um espírito de adivinhação. Você pode ler para a gente? Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. E ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, Silas. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. E olha que interessante, ela estava dizendo uma coisa verdadeira. Uma coisa verdadeira. Ela estava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anuncia o caminho da salvação. Acontece que Paulo se recusou a aceitar o testemunho de demônios, embora fosse verdadeiro. Okay. Mas eram os demônios que estavam dizendo aquilo. Então ele mandou o espírito sair dela. Ele sabia discernir, por isso que mandou o cara sair de lá. E ele saiu, né? Okay. Quem não gostou foram os senhores dela, né? Porque eles ganhavam muito perderam dinheiro. A boquinha, né? Interessante também é o que acontece lá, o que está registrado em Atos 19, de 13 a 16. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Esses judeus aí, eles estavam usando o nome de Jesus como uma fórmula mágica. Eles ouviam Paulo expulsando demônios em nome de Jesus, e aí eles foram expulsar também, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, como se fosse reforçar, né? E aí o demônio eu sei quem é Jesus, Paulo também eu sei quem é, mas vocês? Ou seja, eram pessoas que não estavam aliadas com Jesus, não eram discípulos dele. E tem pessoas, até às vezes, tem pessoas que pregam, disseminam a palavra de Deus, sem conhecimento profundo da palavra, costumam dizer assim: e diz a palavra de Deus, e diz a palavra de Deus, às vezes diz coisas que diz a palavra de Deus e que não é verdade. Era o caso deles aqui, conforme Paulo dizia, exatamente, né? Exatamente. Muito bem, então nós vimos 2 coisas aí bem interessantes. A primeira, 3 já, né? Que as orações devem ser feitas em nome de Jesus. O segundo, os demônios devem ser expulsos em nome de Jesus. Primeiro é que esse nome já tinha sido profetizado lá no Antigo Testamento, né? Desde o Antigo Testamento. Bem lá atrás, ele será chamado. Então, enfim. Mas você sabe que os milagres também devem ser feitos no nome de Jesus?
E olha que a Bíblia narra um milagre impressionante, entre tantos outros, né? Mas teve um impressionante que aconteceu, está registrado em Atos 3, de 1 a 10. É uma leitura um pouquinho maior, mas você... Mas eu capricho nela aqui, bem legal. Por favor, que é interessante. Ouça bem, vamos lá. Atos 3, de 1 a 10. Certo dia, Pedro e João, 2 discípulos de Jesus, estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Porém, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pôs em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era aquele mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram, naturalmente, perplexos e muito admirados com o que havia acontecido. Você tem filhos e você tem netos. Ah, né? Que maravilha. Então você sabe o tempo que leva para uma criança aprender a andar. Né? Esse homem, ele tinha nascido com esse problema. Ele era aleijado de nascença, nunca tinha andado. E aí... tem esse detalhe que a gente não se atenta no texto, né? É de nascença, né? Então, quando Pedro diz para ele... em nome de Jesus, o Nazareno. Em nome, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Então, a Bíblia registra que imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Olha, o Bemba diz, né? Ele esteve no hospital durante 50 dias. Um período muito doloroso para nós, né? E eu me lembro que quando o médico quis dar alta, eu disse, é melhor ele ficar mais alguns dias, porque ele não sabia mais andar. Ele ficou deitado muito tempo. Então ia um rapaz, um fisioterapeuta, pegava, e no início eram poucos passos, o fisioterapeuta segurando nas mãos dele. Depois ele em volta da cama sozinho. Depois alguém com ele, depois no corredor. Então, ele teve que reaprender a andar. Alguém que sempre andou tem que reaprender a andar. Você imagina alguém que nunca andou. Então, foi um milagre duplo aí. Aí foi. Porque, de repente, a Bíblia diz que os tornozelos e os pés do homem ficaram firmes. Que coisa, hein? Então, vamos lá. E o nome de Jesus, ele não é qualquer um, está acima de qualquer nome. O nome dele está acima de todo nome, exatamente, era isso que eu ia dizer. Olha, tem um versículo, aliás, são 3 versículos lá em Filipenses 2, de 9 a 11, que você pode ler? Por isso Deus o exaltou, o elevou, né, à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia isso aí vai acontecer. Não existe outro. Um dia isso vai acontecer. Agora, você percebe que esse texto começa, por isso Deus o exaltou. O por isso se refere ao que está no início do versículo 1. Esse por isso que está no início do versículo 9 se refere a algumas coisas antes, dizendo que ele se esvaziou, tornando-se servo, ele se humilhou, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Que era pior daquela época. Naquela época era a execução mais vergonhosa, né? Eu nunca estive no céu, né? Nós nunca estivemos no céu, mas nós temos certeza de que é absolutamente maravilhoso. E ele morava no céu, e aí ele veio morar na terra e... Quando eu penso nisso, a comparação que eu imagino assim, alguém que more num palácio, tipo aqueles palácios na Arábia, onde eu já li, tem torneiras de ouro, pratos de ouro. Então, assim, riqueza, luxo inigualável.
E aí, de repente, essa pessoa vai morar num cortiço ou num lixão. No lixão, lugar que não tem a menor condição de vida. Quem está habituado a viver num lugar assim absolutamente maravilhoso vai morar num lixão. Quando eu penso em Jesus saindo do céu, a comparação que eu imagino é essa aí, mas eu acho que é muito mais do que isso, sabe? Porque ele deixou toda a glória que ele tinha no céu para se esvaziar do que ele era e vir assumir a forma de homem, né? Tudo por amor a nós. Então, por isso que Deus o exaltou e o nome dele está acima de todo nome. Essa é outra característica do nome dele. Mas tem um outro versículo, aliás, são 15, 16, 17, 18. São quatro versículos em Colossenses, absolutamente maravilhoso esse texto. Você vai ler bem devagarzinho. São textos que Paulo retratou de uma forma extraordinária, né? Você vê em Filipenses, esse texto anterior, e agora Colossenses, capítulo 1, de 15 a 18. Olha a riqueza que está nesse texto. Lê bem devagar, Albi, por favor. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis também, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Se a gente for olhar um pouquinho o que é que está nesse trecho aí da Bíblia, por exemplo, começa dizendo que ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, ele é a imagem do próprio Deus. Lá em João 14:9, o próprio Cristo diz: quem me vê, vê o Pai. Né? Ele é a imagem do próprio Deus. Outra coisa, nesse texto diz que ele é o primogênito de toda a criação. Você sabe que existem seitas que pegam esse versículo e ensinam que Jesus foi o primeiro ser criado por causa dessa parte aí, o primogênito de toda a criação. Mas não é isso que está querendo dizer aqui. Significa que ele é filho de Deus por causa de um relacionamento eterno. Esse primogênito de toda a criação é um título de prioridade. A gente encontra lá em Salmo 89, 27, se referindo a Davi, o seguinte versículo: também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Aí é um título de prioridade. Então, aqui nesse texto significa que é um título de soberania e de supremacia. E tudo que está nos céus e na terra foi criado, ou seja, ele é o próprio Criador. Né? Então, ele não foi um ser criado, ele é o Criador. Bom, como a gente falou no comecinho, façamos o homem. Então, ele estava criando também o homem, junto com Deus e o Espírito. Ok. E outra coisa, você disse que eu ia voltar? Vai voltar, você já ia voltar e vai voltar Vou de novo. Voltar, tá vai certo. Voltar sim, já já. Então, tem uma coisa bem interessante que a gente vai ver antes do Natal. Antes do Natal, onde Cristo diz lá em João 8,58, olha que interessante: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não diz eu era, ele diz eu sou, certo? Explica para o nosso ouvinte isso um pouquinho melhor. Antes que Abraão existisse, eu sou. Mesmo que você vai colocar isso no próximo programa. Ele não teve um início, ele sempre esteve lá. Eu não fui. Não fui, nem eu serei. Não era, não. Eu sempre, eu sou, né? Nesse texto também você leu que nele tudo subsiste. Significa que é ele quem sustenta o universo, é ele quem controla estrelas, sol, lua, galáxias, que garante que tudo continue em perfeita rotação. Você se lembra que mesmo quando ele estava aqui na Terra, ele controlava algumas leis que fazem o universo funcionar? Você lembra que uma vez estava uma tempestade terrível, ele só fez ordenar e o vento se acalmou? E eu lembro ele continuava controlando. Eu lembro, de novo outra história de menino, né? Tinha um disco lá em casa que o meu pai, na época da Semana Santa, ele obrigava todo mundo a fazer silêncio para ele escutar o disco. Era uma narrativa, a vida de Jesus. E tinha uma cena no disco em que está aquela tempestade e os discípulos ficam desesperados e tal. E ele está dormindo, vamos acordá-lo. Quando acorda,
ele diz, ordeno que parem em nome do meu Pai que está no céu. Aí o vento para e os discípulos dizem assim, que homem é esse que até os ventos e o mar o obedecem? Mas se fosse só isso, se fosse só o vento e o mar, é muito mais do que isso. Mas se o vento e o mar obedecem, imagina o resto, né? Eu uma vez li um livro do Max Lucado, não me lembro qual foi. Max Lucado é um dos escritores mais gostosos de ler na Bíblia. E aí, nesse Bíblia, texto, na história literária aí, né? E eu me lembro que tinha uma parte que falava que quando Jesus era pequenininho, digamos, 3 anos, uma criança ainda, ele imaginando, né, o Max Lucado imaginando que a Maria pegava Jesus pela mão e ia mostrar o céu para ele, mostrar as estrelas, né? Como a gente faz com as crianças, olha a estrela piscando, bonitinho. Aí o Max Lucado dizia no livro, Maria explicando para aquela criança as estrelas que piscavam, mas aquela criança era o criador das estrelas. Mas ele não dizia nada para a mãe, né? Ele não dizia nada. Ele ainda era uma criança. Deixa ela pensar, mas, né? Antes de vir ao mundo, né? Antes de vir ao mundo, o verbo, ele era o verbo eterno de Deus. Ele foi criador, né? Então, foi ele que criou tudo. Mas né? Eu tenho curiosidade, queria tanto porque a gente só vê assim. E aos 12 anos, Jesus estava no muita coisa no ninguém sabe o que aconteceu. Muita coisa. Agora, certamente, claro que os historiadores da época devem ter tido ou tem muitas coisas escritas por aí que a gente não sabe até que ponto é verdade. Mas vai que Maria foi aquela mãe que cuidou desse menino com 5, 6, 7, adolescente. Porque depois dos 12 já aparece ele adulto, né? Então discutindo a gente deve ter perdido tanta coisa, né? Mas vamos lá. Mas olha, em Hebreus 1, de 1 a 3, também fala sobre alguns desses atributos. Você pode ler aí? Vamos lá. Há muito tempo, Hebreus 1 a 3. Há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Olha aí, só dando uma paradinha. Por meio de quem fez o universo? O próprio Filho. Né? O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Outra pausinha. É pela palavra dele que tudo funciona no universo. Né? As leis que os físicos descobrem, tudo isso foi ele quem estabeleceu. E o homem está descobrindo, né? Tudo já estava pronto aí. Foi ele quem estabeleceu. E é pela palavra dele que tudo continua funcionando. Coisas que a gente não imaginava, mas Deus colocou. Até um dia desses, Isolda, eu dizia, por que eu tenho que usar cotonete para limpar o meu ouvido? Você sabe da novidade? Não. No mundo da medicina, a cera do ouvido contém todos os componentes do nosso DNA. E existe um exame detalhado hoje. Eu vi isso. Que através desse exame da cera do ouvido você pode prever se a pessoa tem câncer, todos os tipos de câncer. Então eu quero avisar para o nosso ouvinte que deixe criar cera no ouvido. Agora limpe antes de ouvir o Sintonia Bíblica. Vale a pena, né? Fantástico, gente. Isso é coisa assim. Aí você diz, por que Deus faz isso? Ele sabia antes de tudo, né? Sabia. Que maravilha. Mas olha, você sabe que aqui quando a gente está falando sobre o nome de Jesus, só a vida, e quando a gente fala em vida, é vida eterna, né? No nome dele. E nós temos aqui alguns textos para ler, e olha, né? tanta coisa sobre Jesus, nós estamos já caminhando para o final do programa, mas nós vamos acelerar isso aqui porque é importante. Eu sei que tem muita coisa aqui nas suas anotações aí que precisa ser compartilhada. Mas vamos falar mais um pouquinho aqui. Só há vida eterna em nome de Jesus? Com certeza. Aquele texto muito conhecido, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o texto? João 3,16. Mas olha, se você continuar um pouquinho, o 17 e o 18, o que é que tem aí? Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Olha aí, né? Então a vida eterna só tem no nome de Jesus. Em João 10, 27 e 28, o próprio Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou o quê? A vida eterna. E elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão.
E olha o que interessante que diz lá em João 20, 30 e 31. Você pode ler? Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas eles foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo também tenham vida em seu nome. E essa vida aí é vida eterna, né? Além de ser, é o único nome que traz salvação. Se traz salvação, a gente tem vida eterna. É o único nome que traz salvação. E lá em Atos 4,12, diz, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Olha aí. Que coisa, Isso é muito forte, né? Mas, Albi, você sabia que ele é o único mediador entre Deus e os homens? Então é bom a gente ressaltar aqui uma coisa agora, Isolda. Certamente, pode ser que nós tenhamos agora, nesse instante, alguma pessoa nos ouvindo que não seja conhecedora da palavra de Deus, conhecedora do que você vai colocar agora aqui, e que, vez por outra, ou constantemente, quando faz a sua oração, ou quando pede alguma coisa, pede através de um santo, ou através da própria Maria, mãe de Jesus, que nós não podemos negar a importância dessas pessoas. Porém, você está dizendo aqui, através do texto bíblico, que Jesus Cristo é o único através de quem nós podemos chegar a Deus. Na verdade, não sou eu que digo, é a Bíblia. Porque lá em 1 Timóteo 2,5 diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, eu querendo pedir homem, algo, Cristo Jesus. Eu quero pedir algo, eu não vou em nome de mais ninguém, Eu tenho só que em nome ir de em nome Jesus. de Jesus, porque Ok. a Bíblia diz que ele é o único mediador. E outra coisa, ele é o único que é o próprio Deus. Olha que eu peguei aqui alguns textos que dizem, onde o próprio Jesus afirma. E lá em João 10,30 ele diz, eu e o Pai Somos um. somos um. Em João 14,9 ele diz, quem me vê, Vê o Pai. vê o Pai. Em João 12,45, quem me vê, Vê aquele que me que enviou. me enviou. Eu quero fazer só uma paradinha aqui para o nosso ouvinte. Vai que você está ouvindo a citação de vários textos bíblicos aqui, talvez não dê tempo de anotar tudo, mas eu queria só sugerir, não sei, Isolda, se seria o caso, sugerir que abrisse logo o Evangelho de João, porque grande parte dessas expressões, desses textos, Jesus Cristo dizendo, eu sou a videira, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição e a vida, tudo isso está lá no livro de João. É verdade. Então, lá, tem mais um aí de João. Tem em João 1, de 1 a 3, lindo esse início do livro do Evangelho de João, né? Que diz que no princípio era aquele que é a palavra. Algumas versões dizem... No princípio era o verbo. Era o verbo, né? Verbo é fala, é palavra, né? Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha aí. Que coisa. Então e aí ele é criador. E o complemento aqui é fantástico. Essa mesma palavra, aquele que é a palavra, torna-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso aí está lá em João 1,14. Então, ele é o próprio Deus. Mas ele também é o único que é a própria verdade, né? Eu nunca fiz filosofia. Eu gostaria muito de ter feito. O Ben Badiz gosta muito de filosofia. Mas eu sei que... Só para registrar aqui, de vez em quando Isolda solta essa palavra doce aqui no nosso programa, Ben Badiz. E eu nem vou pedir ela para dizer o nome dele completo, mas Ben Badiz é o nome do nosso querido amigo e irmão Ben Badiz, que é o marido da Isolda, que sempre está com a gente aqui no estúdio, dando força, orando, apoiando, e a gente quer agradecer a ele pela presença, pelos momentos em que ele, inclusive, permite, dedica a ficar com a gente aqui, mesmo sem participar efetivamente de nada, mas ele dá uma força extraordinária. Então eu quero registrar que o Ben Badiz é um querido nosso, marido da Isolda, e que é ele que está permitindo a gente fazer esse programa hoje, viu, Isolda? Maravilha, obrigado, Ben Badiz, um cheiro nosso aqui, meu e do Iramar, para você. Muito bem. Então, você falou sobre filosofia, né? Filosofia, então ele gosta muito de filosofia, né? E quando as pessoas estudam filosofia, percebem que não há apenas uma verdade. Não é? Você deve ter feito filosofia. Não há apenas uma verdade. Mas o que Cristo diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então existe
uma verdade. E ele também disse. E essa verdade é Jesus. E ele também disse, e conhecereis, vocês conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Não é uma verdade. É a verdade. A verdade é o próprio Jesus. E para terminar, a respeito desse Jesus que tem esse nome tão poderoso, ele é o único a quem foi dada toda a autoridade, ou poder, né, nos céus e na terra. Isso está registrado lá no finalzinho do livro de Mateus, é chamado de a Grande Comissão. Esse é o meu versículo Mateus 28. Como embaixador do rei. Pronto. E a pergunta é, qual a ordem do rei? E aí a resposta aqui foi essa, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês sempre, até o fim dos séculos, dos tempos. Então, olha, o que ele diz? Foi-me dada toda a autoridade, nos céus e na terra. Rapaz, toda a autoridade é dele. Um filho que tem um pai desse jeito é extraordinário, né? Pois é. E o que é detalhe fantástico é que nós somos co-irmãos de Jesus, porque o mesmo pai que atende a Jesus, atende a nós, em nome de Jesus. Não é curioso? Ele é o filho unigênito de Deus, mas nós ganhamos o direito de sermos filhos quando a gente aceita Jesus, né? Então, aceita Jesus, você passa a ser co-irmão de Jesus, então. Co-irmão de Jesus. E servos de Jesus servo também. De Jesus, né? Mateus era um grande comunicador da palavra de Deus, testemunho, ele tem um testemunho extraordinário, ele foi resgatado assim do meio mais terrível das drogas, mora em Caruaru, e o Mateus, ele criou um bordão, eu sou filho de Deus, irmão de Jesus, é o fraco. Então ele tem ressalta razão, isso, Mateus. ele ressalta isso de uma forma extraordinária, porque ele diz assim, poxa vida, por causa de Jesus que me tirou de tudo isso, eu me transformo também nesse filho de Deus. É verdade. Não é? Ganhou o direito de ser filho de Deus. Mas Isolda, vamos dar assim uma resolver, ver se eu sou um bom aluno agora. Esse nome de Jesus poderosíssimo foi lembrado e citado quantos anos antes? 800 anos antes. 800 anos. Isaías já disse o nome, né? Ele seria chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. As orações. Em nome de Jesus. Os demônios para ser expulsos. Expulsos em nome de Jesus também. Os milagres. Tudo em nome de Jesus, e a pessoa, mesmo que não tivesse competência para andar, ficaria andando. Já pensou? E tem algum outro nome acima do dele? De jeito nenhum. Jesus está acima de tudo e está na mais alta posição. E vida eterna? Vida eterna só através de Jesus Cristo. Salvação? Salvação? Em nenhum outro nome. Não há nenhum outro nome. Quem é o mediador entre Deus e os homens? Está quem? Jesus Cristo. Quem é aquele que é o próprio Deus? Eu e o Pai somos um, Jesus. Quem é aquele a quem foi dada toda a autoridade no céu e na terra? Jesus. Pronto, você e ele ainda como disse, bom aluno aprendeu tudo. Aprendi, vou tirar 10, já tirei 10, porque não é eu era, é eu sou. Então eu sou um bom aluno. Olha, muito feliz, puxa vida, que legal. Muito feliz hoje com esse tema, que a gente pensava que já tinha divulgado, falado, estudado tudo sobre Jesus, sobre a Bíblia. A gente traz a Isolda aqui fazendo essa fantástica revelação. Você está ouvindo Sintonia Bíblica, um programa da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Estar com você a cada domingo é um presente para todos nós. Muito obrigado, então, pela sua presença. E o programa de hoje, certamente você deve ter se apaixonado. Tudo sobre Jesus aqui nesse programa. E a gente agradece a sua presença. Não só eu que estou dizendo, não. A nossa turma aqui do estúdio diz isso mesmo. Obrigado mesmo. Comigo aqui, ao meu lado, controlando, cuidando para que esse programa vá até você, o meu querido amigo, companheiro, diretor Iramar Monte. Lá nos estúdios da Logos 91.3 está o Del. O Del é o que faz a transmissão desse nosso horário aqui, a partir das 10 até o meio-dia, começando com o Sintonia Bíblica e depois continuando o culto ao vivo. Lembrando a você que você pode acessar pela internet pibfortaleza.org.br. E também lembrando que aqui conosco, juntinho,
ouvindo, recebendo, atento a cada mensagem sua, interagindo com você através do WhatsApp 99620075. Está o pastor Léo Cristóvão. E eu quero também lembrar você uma grande novidade. Nós já temos um canal no YouTube, você basta digitar programa Sintonia Bíblica no YouTube e você já vai encontrar alguns programas, o áudio dos programas que foram já veiculados nos últimos 2 meses. Então vai lá, programa Sintonia Bíblica, e você reouve, revê os programas que foram ao ar. Professor Isolda, final do nosso programa de hoje. Depois de você ter falado tanta coisa sobre Jesus, sobre o nome poderoso de Jesus, qual é o seu recadinho final para o nosso ouvinte que ainda quer saber mais de Jesus? Eu sugeriria que ouvisse também o programa do próximo domingo, que vai ser também bem interessante, ainda vai ser sobre Jesus. Só que dessa vez, o que Jesus afirma que ele é? Então, olha aí, você não pode deixar de ficar ligado. Próximo domingo, Logos FM 91.3, de volta a minha querida professora Isolda Munguba, trazendo agora, qual é mesmo? O que Jesus afirma que ele é. Isso baseado apenas no Evangelho de João. Olha aí, eu citei hoje, leia o Evangelho de João. Se você já quiser receber a tarefa de casa, leia o Evangelho de João e você vai ficar acompanhando pedacinho a pedacinho do nosso programa. Muito bem, vamos finalizar? Vamos dar um stand-by, uma pausa, como diz aí nas expressões mais ligadas à tecnologia. Lembrando a você, a Primeira Igreja Batista de Fortaleza fica aqui na rua Silva Paulé, 1111, bem pertinho da Avenida Santos Dumont. Os nossos cultos são aos domingos pela manhã, 10h15, tarde, 17 horas, noite às 19h15. Nosso culto já está ao vivo pela internet, terminando Sintonia, você já mantém a sua conexão com a gente, direto aqui da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Final, então, desse programa lindo, maravilhoso, que a gente diz que em nome de Jesus você tenha uma semana abençoada. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado porque você está aqui conosco todos os dias. E pode ter certeza, se você colocar à frente das suas decisões, à frente dos seus desejos, à frente dos seus sonhos, essa palavra poderosa, Jesus, pode ter certeza, o Pai vai se juntar a esse filho maravilhoso e você será ricamente abençoado. Obrigadão, um cheiro, um abraço, uma semana inteirinha de bênçãos para você, em nome de Jesus. Bom dia.